E se o maior mistério da humanidade não fosse como tudo começou, mas sim como tudo terminará, desde os primórdios da nossa consciência, carregamos conosco uma pergunta que ecoa através das eras e verá um fim. E como ele virá? Não é apenas o medo da morte individual, mas o temor coletivo, o pressentimento de que o tecido da realidade pode se desfazer diante de nossos olhos, levando consigo a civilização, o mundo e talvez até o próprio cosmos. Esta não é apenas uma obsessão moderna. Está entranhada nos mitos, nas religiões e agora também nas teorias científicas. Sempre imaginamos o futuro como uma estrada que conduz inevitavelmente a um limite, um abismo crepusculo. E é neste limiar que se constrói o fascínio eterno pelo fim dos tempos. Se você se fascina por jornadas como esta, que desvendam os cantos mais profundos do conhecimento, considere estar conosco nesta exploração contínua. Nossa busca por respostas é constante, e ter a sua companhia torna a viagem mais significativa. Antes de falarmos de profecias, cálculos científicos ou cenários de destruição global, precisamos entender de onde vem essa necessidade de pensar o fim. A escatologia, o estudo dos últimos tempos, não é apenas uma invenção religiosa, mas um reflexo psicológico. O ser humano é o único animal que contempla a própria finitude e, por isso, projeta sua mortalidade na escala coletiva. Assim nasceram os mitos apocalípticos mais antigos. Entre os povos nórdicos, falava-se do Ragnarok. Não era apenas um fim, mas uma batalha cósmica em que deuses e monstros se enfrentariam. Culminando na destruição do mundo conhecido, oceanos invadiriam as terras, o sol seria engolido pelo lobo Fenrir, e tudo terminaria em fogo e escuridão. Ainda assim, após esse colapso, haveria renascimento. Uma nova era purificada surgiria. O apocalipse nórdico não era apenas medo, mas também promessa. No Oriente, a tradição hindu fala do ciclo das idades. Vivemos, segundo essa visão, no Kali Yuga, a era da degeneração. É o último estágio de um ciclo cósmico em que a humanidade se afasta do divino, mergulha na corrupção e na ignorância, até que, finalmente, o universo colapsa sobre si mesmo para, mais uma vez, renascer. O fim, portanto, não é absoluto, mas parte de um ciclo eterno. Morte e renascimento se entrelaçam como duas faces da mesma realidade. Entre os maias, os calendários complexos não apenas organizavam o tempo, mas também apontavam para momentos de transição. O famoso ano de 2012 ficou marcado como um suposto fim do mundo, mas na realidade tratava-se de uma virada de ciclo, uma nova contagem que simbolizava a transformação. Mais uma vez, o fim não era o fim, era o recomeço. No entanto, talvez nenhum mito tenha influenciado tanto a cultura ocidental quanto o Apocalipse de João, escrito em meio à perseguição. O texto descreve visões de catástrofes, pragas e bestas que dominariam o mundo antes do juízo final. A narrativa, carregada de simbolismo, moldou séculos de imaginação apocalíptica. Governos, seitas e líderes carismáticos, ao longo da história, recorreram a esse livro para prever datas, justificar guerras e alimentar esperanças ou temores. O Apocalipse bíblico tornou-se uma lente através da qual multidões passaram a enxergar a história. Mas por que tantos povos, separados por oceanos e milênios, imaginaram histórias tão semelhantes? Talvez porque, no fundo, o fim dos tempos seja apenas uma metáfora ampliada da experiência humana. Nascemos, crescemos e morremos. Ao projetar esse ciclo no cosmos, damos ao universo a mesma mortalidade que carregamos em nossa carne. É como se disséssemos: se eu tenho um fim, o mundo também terá. No entanto, esses mitos não eram apenas sombras. Eles ofereciam sentido. O fim dava propósito ao presente. Viver sabendo que há um destino último faz com que cada ato pareça parte
de uma trama maior. Talvez por isso o Apocalipse seja tão sedutor. Ele nos dá uma história completa, com começo, meio e fim. À medida que avançamos pela história, veremos como essa obsessão se transformou em profecias, cálculos e até mesmo previsões científicas. Mas neste início da nossa jornada, é importante compreender: o Apocalipse não é apenas destruição. Ele é um espelho de nossas angústias e esperanças, um reflexo daquilo que tememos perder e daquilo que secretamente desejamos transformar. E assim surge a pergunta que nos conduzirá à próxima etapa desta exploração. Quando os mitos se transformam em religiões, como a promessa do fim molda a fé, o poder e até mesmo o destino de civilizações inteiras? Desde os primeiros lampejos da consciência humana, o céu noturno foi um espelho de nossos medos e esperanças. Sob o manto das estrelas, civilizações antigas buscaram não apenas respostas, mas também presságios. A cada movimento dos astros, acreditava-se que uma mensagem era transmitida, um sinal do que estava por vir. O futuro, sempre incerto, parecia encontrar na abóbada celeste um roteiro inevitável. E nesse roteiro, o final da história estava sempre presente. É curioso notar como, em quase todas as culturas, o nascimento da religião e da filosofia se entrelaça com o temor do fim. O medo não era apenas do amanhã, mas de um amanhã absoluto. O último dia, o derradeiro instante, o apagar da chama coletiva da humanidade. Os povos antigos não possuíam telescópios nem aceleradores de partículas, mas possuíam algo igualmente poderoso: a imaginação simbólica. Com ela projetavam no céu seus próprios ciclos de vida e morte, o nascer e o pôr do sol, as fases da lua, o florescer e o secar das plantações. Tudo parecia anunciar que nada é permanente, que toda forma está condenada à dissolução. Se a vida individual termina, por que não também a vida do mundo? Essa percepção, simultaneamente assustadora e inevitável, plantou a semente de uma ideia que nunca mais nos abandonaria: a ideia do fim coletivo. Entre os nórdicos, essa convicção tomou a forma do Ragnarok. Para eles, não se tratava de um evento improvável, mas de uma certeza gravada no tecido do cosmos. Os deuses, tão poderosos e imponentes, estavam igualmente destinados à morte. Nenhum heroísmo poderia evitar o destino. A ordem cósmica, sustentada por Yggdrasil, a árvore do mundo, seria consumida pelo fogo e pela escuridão. Mas no coração dessa destruição havia também um renascimento. O fim não era apenas fim, era transformação. O mundo morreria, mas um novo surgiria. Talvez seja essa a primeira grande lição das narrativas apocalípticas. O fim raramente é o silêncio total. Ele costuma ser o prelúdio de algo novo. No Oriente, a tradição hindu concebeu o tempo como uma dança cíclica, uma roda que gira eternamente. Dentro dela, encontramos o conceito do Kali Yuga, a Era da Escuridão. Segundo os textos antigos, estamos vivendo justamente nessa fase, um período de decadência moral, espiritual e social. O Kali Yuga seria o estágio em que a humanidade se afastaria da verdade, mergulhando em guerras, ganância e egoísmo. Mas mesmo esse cenário não é definitivo. Ele é parte de um ciclo maior, e após a escuridão virá novamente a luz. Assim, o Apocalipse não é uma linha final, mas um ponto de virada em uma espiral infinita. Já entre os povos mesopotâmicos, que ergueram as primeiras cidades e escreveram as primeiras histórias, o medo do fim estava muitas vezes associado à ira dos deuses. O dilúvio universal, tão conhecido através da narrativa bíblica de Noé, tem paralelos na epopeia de Gilgamesh. Um deus descontente decide afogar a humanidade em um mar sem fim. Apenas um escolhido, alertado por outro deus, constrói uma arca e preserva a semente da vida. Aqui, mais uma vez, a destruição vem acompanhada da preservação. O fim é imenso, mas nunca absoluto.
O medo coletivo é equilibrado pela esperança de que alguém sobreviverá, alguém reconstruirá. Essas narrativas antigas revelam algo profundo sobre nossa psicologia. O medo da morte individual é uma sombra que todos carregamos, mas ele é íntimo, silencioso, secreto. Já o medo do fim coletivo é compartilhado, é social, é cultural. Ele cria histórias comuns, fortalece laços e dá sentido a uma comunidade. Quando um povo fala sobre seu fim, ele está, de certa forma, se afirmando como um todo. Está dizendo: existimos juntos, e também juntos deixaremos de existir. O Apocalipse, paradoxalmente, é um canto de unidade. No Egito Antigo, a ordem cósmica, chamada Maat, era a base de toda a vida. O universo era percebido como frágil, constantemente ameaçado pelo caos, representado pela serpente Apófis. A cada noite, o deus Ra, navegando em sua barca solar, precisava enfrentar esse monstro para garantir que o sol nascesse novamente. A vitória não era definitiva. Era necessária uma batalha constante, renovada a cada ciclo. Se algum dia Apófis vencesse, o sol não nasceria mais e o mundo mergulharia na escuridão eterna. Essa visão reforça a ideia de que a existência é um fio delicado, sustentado por uma luta incessante, o Apocalipse. Nesse caso, não é apenas o futuro, mas uma ameaça latente, sempre à espreita. Essas histórias, apesar de diferentes em forma, compartilham um mesmo núcleo. Todas elas nos dizem que o fim é inevitável, que nada é eterno, mas que dentro desse fim há um sentido, uma transformação ou um recomeço. É como se o Apocalipse fosse uma lente através da qual projetamos nossas ansiedades mais profundas e, ao mesmo tempo, nossas esperanças mais íntimas. A destruição nos aterroriza, mas também nos liberta da ilusão da permanência e, em muitos mitos, após o fogo, a água ou a escuridão. Algo sempre floresce novamente. É impossível não perceber como esses mitos continuam vivos em nosso imaginário atual. Mesmo em um mundo dominado pela ciência, ainda falamos de colapsos iminentes, de catástrofes globais, de destruições finais. O vocabulário mudou, mas o instinto é o mesmo. Em vez de deuses ou monstros, falamos de mudanças climáticas, armas nucleares, de inteligência artificial. O Apocalipse é uma constante, apenas vestido com novas roupagens a cada época. Mas por que insistimos tanto nessa ideia? Talvez porque ela seja uma resposta inevitável ao maior enigma humano. O tempo, tudo o que conhecemos está sujeito à passagem do tempo. E o tempo, por sua própria natureza, corrói. O Apocalipse é a tradução simbólica desse processo inevitável. Não é apenas um medo, mas também uma explicação. E, como toda explicação, ele nos oferece algum conforto. Saber que haverá um fim nos ajuda a dar sentido ao presente. Quando pensamos nessas civilizações antigas, imaginamos povos distantes, com crenças estranhas, incompreensíveis. Mas a verdade é que eles estavam apenas articulando forma simbólica, os mesmos dilemas que ainda nos acompanham. Ao contar histórias sobre dilúvios, batalhas cósmicas e ciclos de eras, estavam refletindo sobre a finitude, sobre o valor da vida e sobre a esperança de que algo resista ao inexorável. Talvez, em última análise, o Apocalipse não seja uma previsão, mas um espelho. Ele não nos diz tanto sobre o futuro, mas sobre quem somos no presente. E assim, encerramos este trecho da jornada observando como, desde os primórdios, o ser humano enxergou no fim um componente essencial de sua própria identidade. Ao imaginar a destruição de tudo, ele não apenas expressava medo, mas também encontrava um sentido maior, uma narrativa que transcendia sua fragilidade individual. O Apocalipse era, e ainda é, uma forma de nos enxergarmos em perspectiva, pequenos diante do cosmos, mas significativos enquanto contadores de histórias. Na próxima parte,
avançaremos mais um passo nessa longa caminhada. Veremos como o medo do fim se transformou em profecia estruturada, moldando religiões inteiras, como o Apocalipse de João, e construindo não apenas mitos, mas instituições que até hoje organizam nossa visão de mundo. Se os mitos antigos ofereciam imagens cósmicas e simbólicas do fim, foi com o surgimento das grandes religiões que esse imaginário ganhou contornos mais definidos, estruturados e profundamente normativos. O Apocalipse deixou de ser apenas uma metáfora cíclica ou uma batalha mítica e passou a ser uma promessa solene, uma profecia inscrita no destino da humanidade. Nesse processo, o medo do fim não apenas alimentou histórias, mas moldou comportamentos, rituais e sociedades inteiras. Entre todas as tradições, talvez nenhuma tenha deixado marcas tão profundas no Ocidente quanto o Apocalipse de João, presente no Novo Testamento cristão. O texto, escrito provavelmente no final do século I, descreve visões arrebatadoras, cavaleiros que anunciam guerra, fome e peste, trombetas que soam catástrofes, monstros que emergem do mar e da terra, e no fim, um julgamento final, que separa os justos dos condenados. O simbolismo é intenso, quase onírico, mas sua mensagem é clara. A história tem um desfecho planejado, e esse desfecho envolve destruição, mas também redenção. Esse aspecto é fundamental, ao contrário de muitas tradições antigas que viam o tempo como um ciclo interminável. O cristianismo estruturou sua narrativa em torno de uma linha reta que avança inexoravelmente para um ponto final. O Apocalipse, nesse contexto, não é apenas uma possibilidade, é uma certeza. Essa linearidade mudou radicalmente a forma como os povos pensavam a história. Não estávamos mais presos a um eterno retorno, mas caminhando para uma consumação definitiva. Isso conferiu ao Apocalipse uma urgência inédita. O fim estava sempre próximo, iminente, à espreita de cada geração. O poder do Apocalipse de João não estava apenas em suas imagens dramáticas, mas em sua função social. Ele oferecia esperança para comunidades perseguidas, prometendo que o sofrimento não seria eterno e que os opressores seriam julgados. A visão de um novo céu e uma nova terra, onde não haveria mais lágrimas, servia como consolo diante da dor. Mas, ao mesmo tempo, o texto carregava o peso do medo. Quem não fosse fiel estaria destinado à condenação eterna. Assim, o Apocalipse se tornou um instrumento ambíguo, ao mesmo tempo libertador e disciplinador. Essa ambivalência se repetiu em outras tradições religiosas. No islamismo, encontramos a noção do dia do juízo, onde todos os seres humanos serão ressuscitados e avaliados por suas ações. Os sinais do fim incluem catástrofes naturais, a corrupção moral da sociedade e o surgimento de figuras como o Dajjal, muitas vezes comparado ao Anticristo. No judaísmo, as profecias escatológicas falam de guerras finais, da vinda do Messias e da restauração de um reino divino. Em todas essas tradições, o Apocalipse deixa de ser apenas uma especulação cósmica e se torna parte integrante da fé, determinando como as pessoas devem viver no presente para garantir um destino favorável no fim. É interessante perceber como essas narrativas moldaram a mentalidade coletiva durante séculos. Cada crise, cada guerra, cada epidemia era vista como um possível prenúncio do fim. Quando a peste negra assolou a Europa, no século XIV, matando milhões de pessoas, muitos interpretaram o evento como a realização literal das trombetas do Apocalipse. Da mesma forma, durante guerras e revoluções, a expectativa do fim iminente voltava a ganhar força, reacendendo o medo e a esperança. O Apocalipse não era apenas um livro distante, mas um filtro através do qual se interpretava a realidade. Com o tempo, essa visão ganhou até mesmo uma dimensão política. Reis, profetas e líderes religiosos usaram a linguagem apocalíptica para legitimar seu poder ou para mobilizar multidões. Movimentos milenaristas surgiram em diferentes épocas, prometendo que o fim estava às portas e que um novo reino
seria estabelecido. Para muitos, lutar por uma causa sagrada significava preparar-se para esse momento derradeiro. A escatologia, portanto, não ficou restrita ao campo da crença individual. Ela se tornou uma força histórica, capaz de mover exércitos e de derrubar impérios. Mas o Apocalipse também gerou medo e controle. Ao dizer que os justos seriam salvos e os ímpios condenados, as instituições religiosas ganharam o poder de definir o que era justiça e o que era pecado. O destino eterno das pessoas passou a depender de sua adesão a regras, dogmas e autoridades. Dessa forma, a narrativa do fim se tornou também um instrumento de disciplina. O Apocalipse não era apenas um evento futuro, mas uma sombra constante sobre a vida presente. Essa presença contínua é um dos aspectos mais fascinantes da escatologia religiosa. Ela cria uma tensão permanente entre o agora e o depois. Viver corretamente hoje é garantir a salvação amanhã. E essa relação dá ao tempo uma nova densidade. Cada ato, cada escolha, cada gesto passa a ser visto como parte de uma balança cósmica que será pesada no fim. A vida, sob esse olhar, deixa de ser um simples fluir de dias e se transforma em preparação para o grande julgamento. No entanto, mesmo dentro das religiões, o Apocalipse nunca foi apenas destruição. Ele também é promessa. O Apocalipse de João termina não com um fogo eterno, mas com a visão de uma cidade resplandecente, onde a morte não existe mais. O islamismo fala de paraísos de delícias eternas. O judaísmo vislumbra a restauração de Jerusalém em sua glória. O fim, em todas essas tradições, é paradoxalmente o início de algo maior, perfeito e definitivo. Essa fusão entre medo e esperança explica por que as profecias do fim nunca deixaram de fascinar. Elas falam não apenas do colapso do mundo, mas da possibilidade de transcendê-lo. Quando olhamos para essa herança escatológica, percebemos que ainda carregamos sua marca em nossos imaginários contemporâneos. A noção de que a história caminha para um desfecho ainda permeia nossas visões modernas de catástrofe. Quando falamos de colapso climático, de guerras nucleares ou de inteligência artificial fora de controle, estamos atualizando o mesmo arquétipo. Apenas trocamos anjos e demônios por máquinas e moléculas, mas o padrão é o mesmo. O mundo atual será destruído. E do outro lado dessa destruição, haverá uma nova ordem, para melhor ou para pior. É essa continuidade, essa persistência quase obstinada da ideia do fim, que nos leva à próxima etapa de nossa jornada. Depois de compreender como os mitos e as religiões moldaram o imaginário apocalíptico, precisamos observar como o pensamento científico começou a assumir esse lugar. Pois mesmo quando rejeitamos as explicações sobrenaturais, o instinto permanece. Ainda precisamos imaginar o fim. Ainda precisamos dar a ele uma forma. Ainda precisamos falar sobre ele. Quando a chama da razão começou a se acender na aurora da ciência, não foi apenas a luz do conhecimento que emergiu, mas também novas sombras de temor. Se as religiões tinham nos dado o Apocalipse como profecia, a ciência começou a nos oferecer o Apocalipse como possibilidade, não mais fruto da ira divina, mas consequência inevitável dos processos naturais, cósmicos e até humanos. O Renascimento e a Revolução Científica abriram um horizonte inédito. Astrônomos como Nicolau Copérnico, Johannes Kepler e Galileu. Galilei deslocaram a Terra do centro do universo e a colocaram em sua verdadeira posição, um pequeno corpo celeste girando em torno de uma estrela comum em uma galáxia entre bilhões. Essa mudança não foi apenas filosófica, mas existencial. Pela primeira vez, a humanidade se via vulnerável em meio ao vasto vazio. Se não éramos o centro, também não estávamos protegidos. E essa constatação abriu caminho para novas ansiedades. No século XVIII, com o Iluminismo, os primeiros cientistas começaram a considerar que o mundo poderia não ser eterno.
O filósofo Immanuel Kant, em sua teoria sobre a nebulosa, sugeriu que o universo tinha uma história, que as estrelas nasciam e morriam. Era uma ideia perturbadora. Se até mesmo o céu, que parecia imutável, estava sujeito ao tempo, então nada era permanente. Com o avanço da geologia no século XIX, veio outro choque. Charles Lyell. Depois, Charles Darwin revelaram que a Terra tinha milhões, talvez bilhões de anos. Essa descoberta, fascinante, trazia também um pressentimento sombrio. Se a Terra tinha um passado tão longo, ela também teria um futuro imenso. E nesse futuro, não havia garantia de que a humanidade seria parte dele. Os fósseis, restos silenciosos de espécies extintas, eram testemunhas de que a vida não era invencível. Se dinossauros colossais haviam desaparecido, por que nós seríamos diferentes? A própria ideia de extinção foi um marco na construção do imaginário apocalíptico científico. O naturalista Georges Cuvier foi um dos primeiros a reconhecer que espécies inteiras podiam ser aniquiladas por catástrofes naturais. Antes, acreditava-se que a criação divina era estática, perfeita, imutável. Agora, descobria-se que a Terra era palco de destruições em massa, vulcões, terremotos, impactos cósmicos, forças cegas e impiedosas moldavam a história da vida. Essa constatação despertava admiração, mas também terror. O século XIX também trouxe as primeiras especulações astrofísicas sobre o destino do Sol. Descobriu-se que as estrelas queimavam combustível e, portanto, tinham um ciclo de vida. O Sol, um dia, se expandiria e destruiria os planetas ao seu redor. Era um pensamento novo e vertiginoso. A própria fonte da vida, que iluminava cada dia, era também uma sentença de morte distante. A humanidade ganhou, assim, sua primeira noção de apocalipse cósmico, não causado por deuses ou demônios, mas pela própria física inevitável das estrelas. E não foram apenas os cientistas que sentiram esse peso. Escritores e poetas começaram a traduzir essa nova visão em palavras de melancolia. Mary Shelley, em sua obra O Último Homem, imaginou uma terra devastada por uma praga. Outros autores especularam sobre mundos em ruínas, sobre céus escurecidos, sobre o silêncio de uma humanidade extinta. O apocalipse científico começava a fertilizar o imaginário cultural, mostrando que a racionalidade não afastava os medos, mas apenas os transformava. O século XX radicalizou essas perspectivas. Com a teoria da relatividade e a mecânica quântica, a física revelou que o universo não era apenas vasto, mas também dinâmico e instável. O Big Bang trouxe a ideia de um início e, consequentemente, de um possível fim. As cosmologias modernas começaram a perguntar: o universo continuará se expandindo para sempre, até que tudo se torne frio e vazio em uma morte térmica? Ou um dia colapsará sobre si mesmo em um Big Crunch? Essas hipóteses não eram apenas especulações abstratas, mas visões de apocalipses universais. Enquanto isso, na Terra, a geologia e a paleontologia revelavam os grandes ciclos de extinção em massa. O impacto de um asteroide há 65 milhões de anos havia exterminado os dinossauros. Essa revelação teve um impacto profundo. Se uma rocha vinda do espaço havia transformado radicalmente o curso da vida, nada nos garantia que algo semelhante não poderia acontecer novamente. Pela primeira vez, o perigo do espaço não era apenas uma metáfora, mas uma ameaça concreta. O apocalipse poderia cair do céu a qualquer momento. Invisível, inevitável. Mas talvez o salto mais brutal tenha ocorrido em meados do século XX, quando a humanidade descobriu que podia ser a própria artífice de sua destruição. A invenção das armas nucleares inaugurou uma era de medo inédito. Pela primeira vez, não era a natureza a Nemi ou os deuses, mas os próprios seres humanos que tinham o poder de destruir o mundo. A Guerra Fria transformou esse medo em um fantasma constante. A qualquer momento, uma decisão política poderia acionar ogivas,
capazes de aniquilar milhões em segundos. O Apocalipse deixou de ser apenas distante e cósmico e passou a ser imediato, humano e tecnológico. Esse foi um ponto de virada. A imaginação apocalíptica, que por séculos havia sido moldada por visões religiosas, agora se ancorava em fatos palpáveis. Extinções passadas, impactos de asteroides, erupções vulcânicas, o ciclo de vida do Sol, a expansão do universo e, sobretudo, a ameaça nuclear. Tudo isso compunha um novo repertório de fins possíveis. Não mais fantasmas simbólicos, mas cenários plausíveis. E, no entanto, o efeito psicológico era o mesmo. Continuávamos fascinados e aterrorizados pelo fim. Continuávamos a produzir literatura, cinema e filosofia em torno dessas visões. O Apocalipse permanecia, como sempre, um espelho. Espelho de nossos medos, de nossa ignorância, mas também de nossa busca por sentido. Agora que a ciência havia nos dado novos apocalipses, a questão mudava. Não se tratava apenas de esperar o fim, mas de lidar com a consciência dele. Como viver sabendo que o mundo é finito, que espécies desaparecem, que planetas são destruídos e que nós mesmos temos o poder de nos aniquilar? Essa pergunta se tornaria o coração da modernidade. E é justamente essa questão que nos conduz à próxima parte. Pois se a ciência revelou as múltiplas formas do fim, a cultura popular as absorveu e as transformou em histórias que habitam nosso cotidiano. Filmes, livros, séries e músicas se tornaram o palco onde o Apocalipse é encenado diariamente. Não mais como profecia distante, mas como entretenimento que ao mesmo tempo diverte e assusta. Se a ciência havia trazido ao mundo a consciência da fragilidade cósmica e da vulnerabilidade humana, foi a cultura que transformou essa consciência em linguagem cotidiana. A obsessão com o fim, que antes habitava apenas templos, escrituras e tratados filosóficos, encontrou no século XX e XXI o palco mais abrangente: a imaginação popular. A literatura, o cinema, a música e até os jogos digitais se tornaram espelhos daquilo que mais tememos e, paradoxalmente, daquilo que mais desejamos encenar: a destruição de tudo. Essa transição não foi casual. O século XX foi marcado por guerras mundiais, pela ameaça nuclear e pela aceleração tecnológica. O ser humano, imerso em uma era de mudanças rápidas e perigos concretos, buscava traduzir em narrativas o que sentia. A ficção científica emergiu como uma das principais expressões desse anseio. Obras como A Máquina do Tempo de H. G. Wells ou 1984 George Orwell já haviam prenunciado sociedades futuras, mas com o avanço das armas nucleares e o surgimento da Guerra Fria, a ficção se voltou para o tema mais visceral: a aniquilação total. Filmes como O Doutor Fantástico e O Dia Seguinte levaram para a tela a angústia de um holocausto nuclear. Não eram apenas entretenimento, mas advertências. O público assistia, horrorizado, à simulação daquilo que poderia realmente acontecer. Pela primeira vez, o Apocalipse não era uma visão distante, mas uma hipótese tão próxima quanto o apertar de um botão em algum gabinete político. A cultura popular absorveu a ansiedade da era atômica e devolveu-a multiplicada em narrativas que circularam pelo mundo inteiro. Mas o medo não se limitava às bombas. A corrida espacial, ao mesmo tempo que despertava fascínio, lembrava a humanidade de sua pequenez. A possibilidade de asteroides, buracos negros e radiações cósmicas inspirou filmes que colocavam a Terra no papel de vítima de forças imensuráveis. Armageddon e Impacto Profundo são apenas dois exemplos entre dezenas. Essas obras traduzem em drama aquilo que a ciência já apontava. A vida na Terra depende de equilíbrios frágeis, facilmente rompidos por catástrofes naturais. Ao mesmo tempo, o avanço da biologia e da medicina gerava outros medos. Se no passado eram pestes e pragas que devastavam populações, no século XX surgiram narrativas de pandemias artificiais,
vírus de laboratório e doenças incontroláveis. Filmes como Epidemia e, mais recentemente, Contágio trouxeram para a tela o espectro invisível das pandemias modernas. E, quando a própria realidade nos apresentou a experiência global de uma pandemia no século XXI, essas histórias se tornaram ainda mais perturbadoras, quase proféticas. No entanto, talvez nenhum gênero tenha se apropriado tanto da obsessão pelo fim quanto o de zumbis. Originado de tradições folclóricas, o mito do morto-vivo ganhou força em um mundo de ansiedades tecnológicas e biológicas. A Noite dos Mortos-Vivos, de George Romero, transformou o apocalipse em espetáculo de horror. A ideia de que a própria humanidade poderia se voltar contra si mesma, desumanizada e irracional, ressoava como metáfora para medos sociais, políticos e existenciais. Séries como The Walking Dead perpetuaram essa visão, mostrando um mundo em ruínas onde a luta não é apenas contra os monstros, mas contra a própria degradação moral dos sobreviventes. Outro pilar da cultura apocalíptica moderna é o colapso ambiental. Desde a segunda metade do século XX, com a crescente consciência da degradação ecológica, surgiram narrativas em que a Terra responde às agressões humanas. O Dia Depois de Amanhã, por exemplo, encenou uma súbita catástrofe climática. Documentários, livros e até canções ecoaram o mesmo alerta. Ao devastar o planeta, criamos nosso próprio apocalipse. Assim, a ficção se tornou veículo não apenas de entretenimento, mas de advertência. O fascínio pela inteligência artificial também não escapou a esse destino. O medo de que máquinas ultrapassassem seus criadores aparece em obras como 2001, Uma Odisseia no Espaço e Exterminador do Futuro. Nesse caso, o apocalipse é tecnológico, filho direto da arrogância humana. Não é o cosmos que nos ameaça, nem as forças da natureza, mas a criação que escapa ao controle. A figura das máquinas rebeldes tornou-se símbolo de uma era que confia na tecnologia, mas que também teme suas consequências. Essas narrativas não apenas refletem os medos de sua época, mas também moldam a forma como pensamos o futuro. Ao assistir a filmes, ler romances ou jogar jogos que encenam o fim, não apenas nos entretemos, participamos de um ritual moderno, um exercício de imaginação coletiva sobre o que nos espera. O apocalipse se torna linguagem comum, um código partilhado que permite à humanidade processar suas ansiedades e paradoxalmente encontrar alívio. Mas há também um aspecto filosófico nesse fenômeno. Ao criar e consumir histórias sobre o fim, os seres humanos estão, na verdade, confrontando o medo mais íntimo, o da própria morte. O apocalipse, em certo sentido, é a projeção da mortalidade individual no corpo coletivo. Se cada um de nós teme o fim da própria vida, projetamos esse medo no fim do mundo, pois é mais suportável imaginar a morte de todos do que a solidão de nossa própria extinção. A cultura popular, ao encenar o apocalipse, nos dá a possibilidade de experimentar a morte em escala simbólica, de enfrentar o pavor e, de certa forma, domesticá-lo. No entanto, essa obsessão também traz riscos. Ao normalizar o fim, ao torná-lo espetáculo, corremos o perigo de banalizá-lo. O excesso de narrativas apocalípticas pode nos anestesiar, fazendo com que catástrofes reais, como crises climáticas ou riscos tecnológicos, pareçam apenas mais um filme. O apocalipse, quando se torna entretenimento, pode esconder a urgência de nossa realidade. Chegamos assim a uma encruzilhada. A cultura popular nos oferece um espelho poderoso, mas também distorcido. Ela nos ajuda a refletir, mas também pode nos distrair entre a metáfora e a realidade, entre o espetáculo e a advertência. A questão permanece: o que faremos com o conhecimento de nossa vulnerabilidade? E é justamente esse dilema que nos conduz ao próximo capítulo. Pois se a cultura popular nos mostra o apocalipse como espetáculo, a ciência continua a nos alertar que os riscos são reais, palpáveis e muitas vezes mensuráveis. Pandemias,
Colapso climático, inteligência artificial descontrolada, asteroides não são apenas histórias, mas cenários que a ciência leva a sério. A obsessão humana pelo apocalipse, quando observada através da lente da ciência contemporânea, deixa de ser apenas metáfora cultural e se torna um mapa de possibilidades concretas. O século XXI trouxe não apenas novas histórias, mas novas ameaças reais. Riscos que podem ser medidos, estudados, previstos e, em alguns casos, mitigados. A ciência, diferente da mitologia e da ficção, não descreve o fim como inevitável, mas como um espectro de probabilidades. Cada risco é um alerta. Cada previsão é um convite à responsabilidade coletiva. Entre esses riscos, talvez o mais palpável seja o das pandemias globais. A história recente nos ofereceu um exemplo claro com a Covid-19, que se espalhou em questão de meses, paralisando economias, sistemas de saúde e a vida cotidiana de bilhões de pessoas. Mas para muitos cientistas, essa foi apenas uma versão branda do que poderia acontecer. Vírus Mazilete, com taxas de transmissão ainda mais altas, permanecem possíveis. A globalização, que conecta cidades distantes em poucas horas, amplia esse risco. Animais selvagens em contato com áreas urbanas, biotecnologias cada vez mais acessíveis e até mesmo experimentos laboratoriais falhos compõe um mosaico de possíveis gatilhos para catástrofes epidemiológicas. A ciência nos lembra que, diante de micro-organismos invisíveis, a humanidade continua frágil. Outro cenário amplamente estudado é o colapso climático. Desde a Revolução Industrial, a emissão de gases de efeito estufa vem alterando o equilíbrio da atmosfera terrestre. O aumento da temperatura global desencadeia fenômenos em cadeia: derretimento de calotas polares, elevação do nível do mar, desertificação, tempestades mais intensas, furacões devastadores. Esses fenômenos não são especulação, já estão em andamento. Para muitos climatologistas, o verdadeiro apocalipse não será súbito, mas gradual. Uma sucessão de crises climáticas regionais que, somadas, corroem as bases da civilização, escassez de água potável, deslocamentos massivos de populações, colapso de colheitas e tensões políticas decorrentes da luta por recursos podem levar a uma lenta implosão do sistema global. No entanto, não é apenas a natureza que ameaça. O avanço tecnológico trouxe à tona outro fantasma: a inteligência artificial descontrolada. O mesmo progresso que nos permite diagnósticos médicos mais precisos, traduções instantâneas e sistemas de transporte autônomo também abre a porta para perigos imprevisíveis. Muitos pesquisadores temem que, em um futuro próximo, surja uma inteligência artificial capaz de se reprogramar, evoluir e tomar decisões fora do controle humano. O perigo não reside apenas em uma revolta robótica digna de ficção, mas em cenários mais sutis. Algoritmos que priorizam objetivos incompatíveis com valores humanos. Sistemas financeiros autônomos que desestabilizam economias. Drones armados operando sem supervisão adequada. O apocalipse tecnológico, ao contrário do mito, não precisa ser explosivo. Pode ser silencioso, invisível, resultado de milhões de decisões algorítmicas que, juntas, corroem estruturas sociais. Outro risco amplamente estudado é o de asteroides e impactos cósmicos. A ciência já comprovou que a extinção dos dinossauros, há 65 milhões de anos, foi causada por um impacto dessa natureza. Telescópios modernos rastreiam constantemente o céu em busca de objetos potencialmente perigosos. Mas a verdade é que ainda há limitações tecnológicas. Alguns corpos celestes só são detectados quando já passaram próximos da Terra. Embora a probabilidade de um impacto catastrófico em curto prazo seja pequena, os efeitos seriam devastadores. A colisão de um asteroide de tamanho médio poderia lançar poeira suficiente na atmosfera para bloquear a luz solar por anos, interromper a agricultura global e causar um inverno planetário. A esses riscos somam-se os de armas nucleares.
Apesar da Guerra Fria ter terminado oficialmente, o arsenal nuclear mundial continua ativo e em expansão em alguns países. Conflitos regionais, disputas políticas e até acidentes técnicos podem desencadear uma catástrofe global. A explosão inicial de algumas ogivas já seria devastadora, mas o verdadeiro perigo reside no chamado inverno nuclear. A fumaça e a fuligem lançadas na atmosfera obscureceriam o Sol, reduzindo drasticamente a temperatura da Terra e inviabilizando colheitas. Assim, o planeta não morreria pela explosão em si, mas pela fome e pelo colapso social subsequente. Mas a ciência também observa cenários menos óbvios, como o colapso da biodiversidade. A extinção acelerada de espécies, causada pela destruição de habitats e pela ação humana, pode desencadear reações em cadeia. Ecossistemas inteiros colapsariam, afetando diretamente a produção de alimentos, a regulação climática e a purificação da água. Cada espécie perdida representa um elo rompido em uma teia que sustenta a vida humana. Embora esse processo seja lento em comparação a um impacto de asteroide ou a uma guerra nuclear, suas consequências podem ser igualmente apocalípticas. Há ainda os riscos oriundos da exploração científica em fronteiras desconhecidas. Alguns físicos, por exemplo, já foram questionados sobre a possibilidade de experimentos de alta energia, como os realizados no Grande Colisor de Hadrons, gerarem acidentes cósmicos, como buracos negros microscópicos. A comunidade científica considera tais riscos praticamente nulos, mas o simples fato de existirem especulações revela como o avanço do conhecimento nos confronta constantemente com cenários de incerteza. A ciência, portanto, não descreve o apocalipse como inevitável, mas como um conjunto de possibilidades estatísticas. Diferente dos mitos religiosos, ela não promete juízo final, mas alerta para vulnerabilidades. Ela nos mostra que o fim pode vir por múltiplos caminhos, menos alguns invisíveis, outros em curso. A questão central não é se o apocalipse virá, mas se teremos sabedoria para agir antes que seja tarde demais. E é justamente aqui que reside o paradoxo moderno. Nunca fomos tão capazes de prever riscos e nunca estivemos tão interconectados para enfrentá-los coletivamente. No entanto, também nunca estivemos tão divididos, tão propensos a conflitos internos e disputas políticas que atrasam decisões urgentes. O apocalipse, visto pela ciência, não é apenas uma questão natural ou tecnológica, é, sobretudo, uma questão de escolha coletiva. O paradoxo humano diante do apocalipse é talvez o reflexo mais íntimo de nossa própria natureza. Somos capazes de decifrar o DNA, de observar o nascimento das estrelas a bilhões de anos-luz, de manipular átomos e partículas subatômicas. Mas, ao mesmo tempo, continuamos tropeçando nas mesmas armadilhas da ganância, do orgulho e da cegueira coletiva. A ciência nos fornece ferramentas para prever e evitar catástrofes, mas a política, os interesses econômicos e os conflitos sociais frequentemente erguem muros que impedem a ação coordenada. Esse paradoxo se revela com clareza quando pensamos no colapso climático. Já sabemos, há mais de meio século, que a emissão de gases de efeito estufa altera o equilíbrio do planeta. Os relatórios científicos são claros. As evidências estão diante de nossos olhos, secos prolongadas, ondas de calor recordes geleiras derretendo, espécies migrando para regiões antes inóspitas, e ainda assim, os avanços na redução de emissões caminham em ritmo lento, muitas vezes travados por disputas políticas e interesses corporativos. É como se a humanidade estivesse diante de uma casa em chamas, mas insistisse em continuar discutindo sobre o preço da água que deveria ser usada para apagá-la. Esse mesmo paradoxo aparece no campo da energia nuclear. Temos armas capazes de destruir cidades inteiras,
mas também temos reatores que fornecem energia limpa e estável. Alternativa às fontes que mais contribuem para o aquecimento global. Eminausos Moss. O mesmo conhecimento que pode alimentar populações por séculos é também aquele que pode dizimar milhões em segundos. É uma dança constante entre a luz e a sombra, entre a promessa e a ameaça. Outro exemplo está na inteligência artificial. Ao mesmo tempo em que algoritmos ajudam médicos a diagnosticar doenças com mais precisão e rapidez, também são usados em sistemas de vigilância em massa, em manipulação política e até no controle de armas autônomas. O paradoxo é que criamos uma tecnologia poderosa para ampliar a vida e a compreensão, mas frequentemente a aplicamos para vigiar, controlar ou explorar. Em cada avanço escondem-se duas sementes, uma de esperança e outra de destruição. O mesmo ocorre no campo da biotecnologia. Com ela, podemos corrigir mutações genéticas, curar doenças hereditárias, criar alimentos mais resistentes à seca e à fome. Mas também podemos criar armas biológicas, manipular vírus em laboratórios e liberar acidentalmente patógenos de consequências devastadoras. Assim como Prometeu roubou o fogo dos deuses, também nós carregamos o fardo de possuir conhecimentos que podem nos iluminar ou nos consumir. Mas por que, apesar de toda a nossa capacidade de previsão, a humanidade continua se colocando em situações de risco? A resposta talvez resida não apenas em nossas estruturas políticas ou econômicas, mas em uma dimensão psicológica mais profunda. Há algo em nossa mente coletiva que parece se fascinar com a própria ideia de destruição. É como se o Apocalipse fosse, ao mesmo tempo, um medo e uma atração irresistível. Desde os primeiros mitos, cultivamos histórias sobre o fim do mundo. O Ragnarök dos nórdicos, o Kali Yuga dos hindus, o Apocalipse cristão, os mitos maias sobre ciclos cósmicos. Cada cultura, em algum momento, formulou narrativas sobre a destruição final. Essa repetição não é mero acaso. O Apocalipse é a metáfora máxima da finitude. E a finitude é a essência de nossa condição humana. Ao narrar o fim, projetamos nossas próprias ansiedades, refletimos sobre nossos erros e buscamos, paradoxalmente, redenção. Essa fascinação pode ser vista na cultura contemporânea. Filmes, séries, livros e jogos sobre cenários pós-apocalípticos são consumidos com voracidade. Zumbis, catástrofes nucleares, invasões alienígenas, colapsos tecnológicos. O entretenimento moderno recicla antigas narrativas, mas o impulso é o mesmo: explorar, em segurança, a possibilidade do fim. Há algo de terapêutico nisso. Ao encarar a destruição em uma tela ou em um livro, podemos nos preparar emocionalmente para o impensável. Por outro lado, essa fascinação também pode ser perigosa. Ao naturalizar o apocalipse como inevitável, corremos o risco de aceitar a passividade, do acreditar quasi. Não importa o que façamos, o fim virá. Esse pensamento pode ser paralisante. Afinal, se o apocalipse é destino, por que lutar contra ele? A ciência, no entanto, nos convida a quebrar esse ciclo. Ela não promete salvação, mas oferece escolha. O futuro não é inevitável. Ele é moldado pelas decisões que tomamos hoje. E aqui está a contradição mais profunda. A humanidade, ao mesmo tempo em que teme o apocalipse, parece, em certos momentos, caminhar em sua direção. O consumo desmedido, a exploração de recursos naturais até o limite, as guerras incessantes, a polarização política que impede cooperação global, tudo isso são sintomas de uma espécie de impulso autodestrutivo. É como se, em nossa busca pelo progresso e pela dominação da natureza, estivéssemos sempre a um passo de ultrapassar o limite. No entanto, talvez esse paradoxo não seja apenas uma maldição. Talvez seja também
uma oportunidade, porque a consciência da destruição é ao mesmo tempo a semente da preservação. Saber que podemos destruir tudo nos obriga a refletir sobre o valor daquilo que temos. O medo do fim pode se tornar o motor de mudanças profundas, a inspiração para evitar que os piores cenários se concretizem. Assim, a obsessão humana com o Apocalipse não deve ser vista apenas como um traço sombrio, mas como um espelho. Ele nos mostra o que tememos perder, o que mais valorizamos, o que estamos dispostos a proteger. Em última análise, ao imaginar o fim, revelamos também o que desejamos salvar. Quando olhamos para trás, percebemos que cada civilização, em algum momento de sua trajetória, encarou o espectro do próprio fim. O Apocalipse não é apenas uma projeção para o futuro. Ele é também uma experiência já vivida em pequenas escalas. Cada colapso, cada ruína que se ergue em silêncio em meio a florestas ou desertos, é um lembrete de que mundos inteiros já acabaram antes. O que para nós parece distante e hipotético, para eles foi uma realidade palpável, vivida com medo, com esperança ou com resignação. Um exemplo marcante é o Império Romano. Durante séculos, Roma parecia invencível. Suas estradas ligavam o mundo conhecido. Seu exército dominava territórios vastíssimos. Sua cultura e sua língua se espalhavam como sementes. Mas a queda de Roma não veio em um único golpe apocalíptico. Foi lenta, gradual, marcada por invasões bárbaras, crises econômicas, corrupção interna e a incapacidade de adaptar-se a novos tempos. Para muitos romanos do final do Império, aquele processo gradual foi sentido como o fim do mundo. E, de certa forma, foi o universo romano, com sua ordem e estabilidade, deixou de existir. No lugar dele surgiu um período caótico, que mais tarde chamamos de Idade Média. Se avançarmos para o outro lado do oceano, encontramos outro exemplo emblemático. Os maias, essa civilização que construiu cidades impressionantes e dominou saberes astronômicos avançados, também enfrentou seu próprio colapso, secas prolongida. Conflitos internos e sobrecarga de recursos parecem ter contribuído para o abandono das grandes cidades. Quando os espanhóis chegaram, séculos depois, encontraram apenas vestígios do esplendor passado. Para os maias, que viviam aquela decadência, o Apocalipse não era um mito distante. Era a experiência concreta da perda de seu mundo. Na Mesopotâmia, o berço da escrita e da agricultura, também surgiram narrativas sobre grandes destruições. As cheias violentas do rio Tigre e do rio Eufrates alimentaram o mito de um dilúvio universal, que mais tarde ecoaria em diferentes tradições, inclusive na narrativa bíblica de Noé. Para aqueles povos, a experiência de ver campos, casas e cidades inteiras engolidas pelas águas era um lembrete brutal da fragilidade da existência. O Apocalipse, ali, não era uma profecia. Era um ciclo de destruição sempre à espreita. Os egípcios também viveram seu próprio processo de declínio. Uma civilização que parecia eterna, sustentada pelas cheias regulares do Nilo e pela crença em uma ordem cósmica chamada Maat. Viu-se enfraquecida por invasões estrangeiras, crises agrícolas e disputas internas. Para os que nasceram nos séculos finais, quando o poder dos faraós já era apenas sombra. Certamente havia a sensação de que o universo estava desmoronando, ou apocalipse. Nesse contexto, não era um cataclismo súbito, mas um lento esvaziar de um mundo outrora grandioso. Curiosamente, o modo como cada sociedade encarou o seu fim nos revela tanto quanto os próprios eventos que a levaram ao colapso. Algumas culturas reagiram com religiosidade, interpretando a destruição como um castigo divino ou como o cumprimento de profecias. Outras buscaram respostas racionais, tentando reorganizar sua economia, mudar padrões agrícolas, resistir a invasões. O que vemos em comum
é que nenhuma civilização conseguiu escapar da sensação de que seu universo era o centro do mundo. E quando esse centro ruiu, parecia que o cosmos inteiro havia chegado ao fim. Essa percepção revela algo profundo sobre a mente humana. O Apocalipse é sempre relativo. Para um romano do século XV, a queda do império foi o fim do mundo. Para um camponês maia, abandonar sua cidade em ruínas foi viver o Apocalipse. Para um escriba egípcio, testemunhar o desaparecimento das dinastias foi como assistir ao colapso da própria ordem cósmica. M.K. Casso. O fim do mundo não foi global, mas foi absoluto para aqueles que o viveram. E aqui surge uma reflexão inevitável. Será que a nossa própria civilização, com toda a sua tecnologia, com suas redes globais e seus arranha-céus, também não pode estar caminhando em direção a um apocalipse relativo? Talvez em algum futuro distante, arqueólogos encontrem ruínas de cidades que hoje chamamos de modernas. Talvez tentem compreender como uma civilização tão avançada pôde colapsar diante de crises climáticas, de guerras ou de pandemias. Assim como nós olhamos para os maias ou para os romanos, outros poderão nos olhar e se perguntar: como eles não perceberam os sinais? Mas há também outra lição importante a extrair desses colapsos. A vida continua. O fim do mundo de uns é o começo do mundo de outros. Quando Roma caiu, novos reinos surgiram. Quando os maias declinaram, outros povos ocuparam suas terras. Quando o Egito deixou de ser império, sua cultura ainda floresceu em outros contextos. A ideia de um apocalipse absoluto talvez seja apenas uma ilusão. O que realmente existe são ciclos, transformações, mudanças profundas que redefinem o que chamamos de mundo. E, no entanto, a obsessão com o fim persiste. Talvez Pork. Ao contemplarmos os apocalipses do passado, nos vemos refletidos neles. Não são apenas histórias de povos distantes. São advertências sobre nossa própria fragilidade. Ao observar as ruínas de civilizações antigas, sentimos o eco de nossa própria vulnerabilidade. E essa consciência nos leva, novamente, à pergunta que nunca se cala: será que aprenderemos com o passado? Ou repetiremos os mesmos erros? Essa pergunta nos conduz ao próximo passo de nossa jornada. Se até aqui vimos como os apocalipses foram vividos no passado, agora é hora de avançar para o futuro. Quais são as visões que a ciência moderna constrói sobre possíveis fins? Como a astronomia, a biologia, a geologia e a física projetam cenários para o destino da humanidade? A partir daqui, deixaremos os mitos e as ruínas para mergulhar no horizonte dos riscos existenciais, aqueles que a ciência já identifica como reais. E ao fazê-lo, voltaremos a encarar a questão essencial. Diante da possibilidade do fim, qual será a resposta da humanidade? Desde o início desta jornada, percorremos os caminhos da imaginação humana sobre o fim. Vimos os mitos antigos, onde deuses e monstros travavam batalhas cósmicas que resultariam no colapso da criação. Passamos pelas profecias religiosas, que moldaram civilizações inteiras ao redor da promessa de um juízo final. Exploramos também os colapsos históricos, quando civilizações inteiras assistiram a seus próprios mundos ruírem. E, por fim, nos debruçamos sobre os cenários científicos modernos, onde a ameaça já não vem de lendas ou profetas, mas de forças da natureza e criações da própria humanidade. Agora, chegamos ao ponto final dessa narrativa. E como em todos os finais, somos confrontados não apenas com o medo, mas também com o significado. A obsessão humana com o Apocalipse não é apenas uma curiosidade histórica, é um espelho profundo de nossa condição. Somos criaturas que nasceram com a consciência do tempo, capazes de imaginar o futuro e, portanto, de temer a sua ausência. A ideia do fim é inseparável da nossa experiência do existir. A ciência contemporânea nos mostra que, em última instância, todo fim é inevitável. Um dia, a Terra deixará de ser habitável, seja pelo calor crescente do Sol em sua evolução,
seja por forças cósmicas imprevisíveis. Um dia as galáxias colidirão, as estrelas se apagarão e até mesmo o próprio universo em alguma de suas possíveis versões. Conhecerá um destino final, seja no frio eterno de uma expansão infinita ou no colapso incandescente de um recomeço. Do ponto de vista cósmico, o Apocalipse não é uma questão de se, mas do quando, mas a pergunta que realmente importa não é sobre quando virá o fim, é sobre como escolhemos viver enquanto ele não chega. E aqui encontramos o que talvez seja a lição mais poderosa de toda essa jornada. O Apocalipse, em todas as suas formas, é um convite para refletir sobre o presente. Não existe força maior de transformação do que o reconhecimento da finitude. Saber que somos passageiros nos leva a perguntar: o que faremos com o tempo que temos? Quando as antigas tradições falavam do juízo final, o que estava em jogo não era apenas a destruição do mundo, mas a ideia de que cada ato humano tinha peso e consequência. Quando os cientistas modernos falam de colapso climático ou de riscos existenciais, o que está em jogo não é apenas a sobrevivência física da espécie, mas a responsabilidade ética de nossas escolhas. Em ambos os casos, o Apocalipse serve como espelho, um reflexo do que somos e do que poderíamos ser. Se olharmos com atenção, veremos que a obsessão com o fim também carrega um paradoxo. Ela é, ao mesmo tempo, uma fonte de medo e de esperança. Medo, porque nos confronta com a fragilidade. Esperança, porque sugere a possibilidade de renascimento. Cada fim pode ser também um começo. Cada colapso pode dar origem a algo novo. O Apocalipse absoluto talvez seja apenas uma miragem. O que realmente experimentamos são ciclos, transformações, metamorfoses da existência. E assim, ao encerrarmos esta série, somos convidados a mudar a forma como encaramos o tema. O Apocalipse não precisa ser apenas o medo de um futuro sombrio. Ele pode ser um convite a despertar no presente. Pode nos levar a olhar com mais atenção para o planeta que habitamos, para as sociedades que construímos, para os laços que formamos uns com os outros. Pode nos inspirar a viver com mais intensidade, a valorizar mais cada instante, sabendo que nada é garantido. Ao final, talvez a questão não seja evitar o fim menos, porque o fim, em alguma escala, sempre virá. A questão é como transformar esse conhecimento em sabedoria. Como usar o peso da finitude para dar leveza às nossas escolhas. Como deixar que o medo se torne responsabilidade e que a sombra do Apocalipse se converta em luz para guiar nossos passos. O último segredo que o Apocalipse nos revela é este: que diante da inevitabilidade do fim, a vida se torna ainda mais preciosa. Cada nascer do sol, cada palavra, cada gesto, cada sonho, tudo ganha um brilho maior quando sabemos que é efêmero. O universo nos ensina que tudo é passageiro, mas é exatamente por isso que cada momento é único. E assim, encerramos não apenas uma narrativa sobre o fim, mas também uma reflexão sobre o significado de existir, porque no fundo, o Apocalipse não é apenas sobre o que acontecerá ao mundo, mas sobre como cada um de nós escolhe viver a sua própria jornada. Se você acompanhou até aqui, esta viagem só foi possível porque esteve conosco. E se fascina por jornadas como esta, que desvendam os cantos mais profundos do conhecimento e da condição humana, considere inscrever-se em nosso canal. Nossa busca por respostas é constante e ter a sua companhia torna a viagem muito mais significativa. O fim, afinal, não é o silêncio, é apenas a porta para uma nova história.